Fala, rapaziada do canal Colina em Foco, estamos aqui para mais um vídeo, para mais um Olhar Cruzmaltino. Já fazia um tempinho que a gente não vinha aqui gravar, eu e Felipe, mas aqui um vídeo especial, né? Um plantão notícia aqui do dia de hoje. A gente já comentava aqui há algum tempo sobre essa possibilidade, já comentamos aqui algumas vezes ao longo da semana sobre uma iminente saída do Verratti, que foi confirmada no dia de hoje. O Verratti é novo reforço do Cerro Porteño. Filipão, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu queria que você falasse como que tá esse coração. Ficou chateado com essa notícia, cara? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você está assistindo esse vídeo. Colineiros e colineiras sempre ligados aqui no canal Colina em Foco. É sempre um prazer estar aqui com vocês e com o Gustavão também, nesse Olhar Cruzmaltino, que gravado tem um tempo que a gente não faz, a gente já fez ao vivo. E tá aí a imagem, a confirmação. O Verratti já foi anunciado no Cerro Porteño. Cara, meu coração tá tranquilo, assim, meu coração é grato pelo Verratti, mas sem terra arrasada. Um amigo meu hoje, a gente conversando no WhatsApp, ele falou comigo: pô, cara, vou te falar, quando eu vi a postagem do Cerro Porteño, me deu até vontade de chorar. Eu falei, irmão, vai lavar essa bunda, pelo amor de Deus. Pô, não é isso tudo também, pô. Tudo bem, o cara a gente tem gratidão pelo cara, o cara foi importante. Eu falei isso na live até com o Joel também, a respeito disso. Importante, gratidão. Por exemplo, tem um peso diferente da saída do David. O David sai, mas tudo bem, tranquilo. O Verratti não, acho que o Verratti é uma saída que acho que até merecia uma homenagem, um post de obrigado, pirata, alguma coisa do tipo. Porque o David não teve a importância que o Verratti teve, por exemplo. Mas também, gente, pelo amor de Deus, sem terra arrasada, meu coração ele tá grato. Essa é a minha resposta, Gustavão. Ô Felipe, agora eu constato que você é um coração de gelo, um coração de pedra, porque, pô, cara, não igual o seu amigo que deu vontade de chorar, mas acredito que tenham vascaínos que tenham ficado assim. Se você também tá nesse time aí do amigo do Felipe, qual é o nome do teu amigo, Felipe, que ficou assim? É o Michel. Aqui, se você é igual o Michel, coloca aqui nos comentários se te deu vontade de chorar com essa foto que tá aí na tela. Mas, cara, eu fiquei me senti diferente, sabe? Porque aqui a gente falando sobre uma saída do Verratti, até é, questão de sentido dentro do elenco do Vasco, eu acho que era uma saída que não vai fazer tanta falta. Hoje o Verratti é um reserva, vai chegar agora o Brenner. Esportivamente, a saída do Verratti é muito menos impactante do que a do Ryan, entendeu? Mas, cara, o Verratti é um cara que, já falei aqui em diversas oportunidades, que chegou para suprir uma ausência de um grande artilheiro. A gente vale lembrar que antes do Verratti a gente tinha o Cano. Foi um cara que meteu muitos gols, mas tinha um porém no Germancano, que ele era um cara que sempre no Vasco, que teve a oportunidade de decidir, ele falhou. Era um cara que não era decisivo. E o Verratti era o contrário disso. Era um cara que fazia muitos gols e sempre que o Vasco precisou ele estava lá. É um cara que também se tornou muito vascaíno, uma ligação muito legal. Agora, na última partida contra o Maricá, eu estava lá e aí eu compartilhei isso até no pós-jogo. É muito interessante ver a ligação, não só do Verratti, mas como da família dele com todo no clube. Porque o filho dele, ele para o ambiente onde ele está. Porque o moleque corre de um lado pro outro, sempre com a camisa do Vasco. Agora, quando o Maricá tava lá, 99 pirata, sempre brincando com os funcionários. É nítido para ver como todo mundo gosta do filho dele, da esposa dele. Também dei essa informação na live, que ali a esposa dele abraçando alguns funcionários ali que já davam um indício de uma despedida de fato. E foi uma família, assim como um todo, não só o Verratti, mas todo mundo, os filhos. Agora nasceu o filhinho dele que não deu nem tempo de conseguir ver uma partida do Vasco, né? Ele assistiu agora, né? Não sei se ele estava dormindo, né? Recém-nascido provavelmente estava dormindo, né? Mas a família Verratti como um todo abraçou muito o Vasco. Foi uma relação muito maneira, cara. Foi diferente. Eu acho que ninguém esperava isso quando chega o Verratti lá no último dia da janela do meio do ano, lá em 2023, como uma alternativa ali a centroavância, né? Chegou com a camisa 99, porque a 9 era de Sebastião Ferreira. O Verratti, que ao longo da carreira foi a camisa 9, ficou com a 99 e imortalizou esse número, cara. Porque, de fato, me corrija se eu estiver errado, eu não lembro de nenhum 99 no Vasco, né? O Verratti ficou como o Não, mais marcante, né? também não me recordo de nenhum jogador com a camisa 99. E se houve, o Verratti, sem dúvida, foi o mais marcante deles. Agora, eu até falei isso aqui na live ontem, vale ressaltar que a galera que comprou, assim como eu, comprou o ingresso para o jogo
Vasco e Maricá, primeira rodada do Campeonato Carioca, é, foi mais pelo amor ao clube, pela paixão, mas não imaginava que um jogo tão, entre aspas, despretensioso se tornaria uma despedida, quem sabe dupla, né? A do Verratti, já confirmada, e possivelmente a do Ryan. Então, eu fui ao jogo, muita gente foi ao jogo, não imaginava que estava indo para se despedir, possivelmente duas vezes, de dois atacantes do Vasco, né? Mas assim, eu concordo com você. O Verratti, eu estava falando, eu conversei isso com o Joel e eu falei exatamente assim, ó. 23 ele veio para preencher uma lacuna que o Vasco tinha, ele veio, ele abraçou a causa, muita gente talvez não viesse, porque era uma situação em que o Vasco já estava praticamente é, rebaixado mesmo, não Não, dava e indício vale nenhum lembrar, de que ele ia pro América Mineiro. Foi um América detalhe Mineiro, para ele ir ao Vasco. ele já estava palavrado com o América Mineiro, bem lembrado, Gustavo, bem lembrado, e ele vem para o Vasco, onde muita gente certamente não abraçaria essa bomba que era o Vasco em 2023. Ele vem, ele é peça fundamental em 23. Em 24 é o melhor ano dele, ele leva a gente para uma semifinal de Copa do Brasil, com aquele gol que ele tirou, não sei da onde, daquele gol Sendo muito milagroso, decisivo em todas as fases. Gol em todas as muito, fases da Copa do Brasil em em 2024. todas as fases. Pênalti, o Verratti também sempre se colocou à disposição. Uma comparação que você até fez com relação ao Germancano, é importante também falar isso. Germancano perdia muito pênalti quando a gente precisava e o Verratti sempre se colocou à disposição. E 25, que ele não teve um ano, que o Verratti não teve um bom ano, ainda assim ele fez 27 gols. E o último gol dele simplesmente foi aos 49 do segundo tempo contra o Fluminense, numa semifinal de Copa do Brasil, que vale ressaltar, eu já falei isso aqui em live, mas eu vou repetir, vale ressaltar que foi o gol que praticamente nos coloca na final, porque se o Verratti não faz aquele gol, nós estaríamos fora da final, né? Porque aí o Sim. jogo terminaria empatado em 1-1 e o segundo jogo a gente perdeu por 1-0. É claro que teve os pênaltis depois, o Verratti até perde o pênalti e o time se recupera nas penalidades, mas ele foi determinante. Então, um sentimento de gratidão. Obrigado, Verratti, por tudo que você fez. A gente sabe que você honrou a camisa. A gente sabe que hoje você é torcedor do Vasco. Eu vou acompanhar o Cerro Porteño por causa do Verratti, mas é um coração de gratidão, sem chororô, sem. Enfim, não é terra arrasada. Você fez um belo gancho, lembrando aí do gol dele contra o Fluminense, né? Eu separei aqui, na minha opinião, e eu quero ouvir vocês aqui nos comentários, os principais momentos do Verratti com a camisa do Vasco. Separei três, na verdade. E para mim, o principal é esse contra o Fluminense. Mas iniciando aqui de ordem cronológica, eu separei aqui a primeira vez que ele faz o Pirata, que foi Vasco e Grêmio ali em 2023. Ele chegou, 2 dias depois já estava em campo, entrou do banco de reservas no lugar de Sebastião Ferreira, com o número 99, assistência de Gabriel Peck. Primeiro gol do Verratti também, o primeiro e o último de cabeça, né? Muito significativo isso, né? Caramba, verdade, não tinha mais tentado para isso. Ele abre os trabalhos fazendo gol de cabeça e finaliza os trabalhos fazendo gol de cabeça. Cara, o Verratti foi um atacante que passou pelo Vasco e não simplesmente passou como titular Sebastião Ferreira, que ele entrou no lugar, por exemplo. Não, ele passou, deixou a marca dele, foi um jogador muito importante para esse clube. Sim. A gente olha ali atrás, foi até algo que a gente estava comentando em off, né? Porque o Vasco, nessa época que o Verratti chegou, estava com o Januário fechado ali, sem público. O Vasco ficou um tempo ali jogando sem público e o Verratti Ô, estreia Gustavo, sem. Diga, Felipe. não, é porque eu lembrei aqui, vale destacar também que ele vem no último dia de janela, né? Porque o Vasco ainda tentou, acho que não me engano, o Michael Santos. Aí É isso mesmo, bem lembrado. O Verratti vem no último dia de janela. E aí, se o Vasco tivesse comprado o Verratti, acho que burocraticamente não ia dar tempo de fechar essa negociação. Então o Vasco fez um empréstimo, fez uma contratação como se fosse um empréstimo do Verratti com uma meta baixíssima, era um gol. Se ele fizesse um gol, o Vasco seria obrigado a comprar, porque o Vasco já iria comprar de fato. E aí ele chega contra o Grêmio, entra no segundo tempo, faz o gol e já bate essa meta no primeiro jogo, onde a gente está vendo essa comemoração aí, e aí ele já bate a meta para ser comprado. Mas aí por motivos burocráticos, né, para não demorar tanto, o Vasco não conseguir fechar essa contratação, o Vasco não comprou diretamente, o Vasco fez um empréstimo e a meta era um gol. Nesse jogo ele faz o gol e é o gol da vitória. Cara, não sabia dessa história. Confesso que eu não sabia Paulo disso. Brax, Muito bom.
Paulo Brax, diretor executivo. Eu não sei te dizer qual a burocracia para compra e qual a burocracia para empréstimo, mas o empréstimo é menos burocrático. Como não se tinha tempo, ele precisava vir Entendi. como empréstimo. Depois a gente dá uma pesquisada aí, mas é bacana essa história. E aí, o outro momento que eu separei aqui foi Vasco e Atlético Paranaense, onde o outro menino que próximo de sair, que é o Ryan, ele foi expulso. E aí, a gente com um jogador a menos na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense vencendo por 2-0, eliminando o Vasco. E o Verratti acha um gol ali espírito, um gol fantasma, como a gente costuma brincar aqui no canal, porque cruzamento ali, balão do Piton, né? E ele consegue ganhar do zagueiro como se não tivesse ninguém, pô, atropela ele pelo alto, um bonito gol de cabeça, e nos pênaltis é ele que faz o último para levar o Vasco até a semifinal contra o Atlético Mineiro. E aí, o último momento que eu separei aqui, para mim, o mais marcante dele, não sei se é algo pessoal, porque eu tava em loco ali, foi muito emocionante de fato, foi o gol contra o Fluminense ali, cara, e a gente vê a importância do gol pelo ambiente aí na foto, o Verratti ali maluco, tirando a camisa, o Coutinho vibrando pra caramba, o gol do Vasco ali nos acréscimos. Teve muito de participação do Ryan nesse lance, de fato. Ryan, Andrés Gomes, mas também muito mérito do Verratti, que é um monstro de cabeça, conseguiu ali se livrar do Freitas como se não tivesse ninguém. E aí, até levantar uma pauta para você, o Felipe, eu acho que você não viu o Valdir Bigode, né? Mas, e o Jardel, né? Nem o Valdir Bigode, nem o Jardel. Mas eu ouço que os dois eram grandes cabeceadores. Eu acho que o Verratti pode ali entrar nesse patamar, não como jogador, e nem acho que representação para o Vasco também, acho que não, porque esses dois foram vitoriosos, conseguiram ganhar títulos. Mas no quesito cabeça, o Verratti, eu acho que ele entra ali no mais alto patamar de jogadores que o Vasco teve, né? Não, sem dúvida. Jardel eu de fato não vi, Valdir Bigode eu peguei o finalzinho da carreira. Valdir Bigode eu lembro muito, porque assim, eu sempre fui muito fã de futebol. Desde muito novo, criança mesmo, eu já acompanhava futebol, porque era um esporte que eu sempre gostei. E eu lembro de uma matéria em que o Valdir Bigode chega no Vasco, retorna para o Vasco já no final da carreira, ele faz 3 gols num jogo e o título da matéria era Barba, Cabelo e Bigode. Achei bem criativo. Então, Valdir Bigode eu cheguei a pegar um pouquinho ainda no Vasco, mas sem dúvida ele tá ali, cara, dos maiores cabeceadores que já passaram pelo futebol brasileiro, que já passaram pelo futebol do Vasco. Sem dúvida, o Verratti tá no top 3, cara, porque ele é diferenciado mesmo. Tempo de bola, é, cruzamentos que vinham errado, ele consertava. A gente já falou aqui, um gol contra o Botafogo ele faz isso. Teve um outro Não, gol muito também do contra o Piton, Atlético né? Paranaense. O Verratti Sim, consagrou muito o Piton. sim, sim. Se o Piton tem muitas assistências, ou é o maior assistente, ele tem que agradecer muito ao Verratti também, porque nem todo cruzamento era maravilhoso, e ele concluía, assim, é, teve esse gol contra o Atlético Paranaense nas quartas de final, teve um gol com o Botafogo também que ele faz, e tem outro gol também que ele faz, se eu não me engano, também contra o Atlético Paranaense, mas acho que é pelo Campeonato Brasileiro, que também é um gol bem, bem assim, dele voltar para cabecear e consertar o cruzamento. Então, o Verratti está no hall dos melhores, com certeza. E agora, a gente entrando no tema da live, né? Talvez o título que fizeram vocês chegarem até aqui é o debate se o Verratti é ídolo ou não. E isso deu o que falar ali no nosso pós-jogo, ali no finalzinho, né? Já tinham poucas pessoas ali ao vivo, mas a gente teve um superchat falando que o Verratti já estava ali no patamar do Martin Silva e que estaria só atrás do Nenê em ídolos aqui do século XXI. E aqui a gente esclarece jogadores que iniciaram e terminaram sua trajetória no século XXI, né? Porque a gente ainda teve o Romário terminando no século XXI, o próprio Edmundo, volta do Felipe, volta do Juninho, mas vamos falar só jogadores que atuaram apenas no século XXI pelo Vasco. Então, para isso, a gente fez aqui uma pequena tier list, né? Vai ser rapidinho para a gente conseguir ver aqui onde que o Verratti termina essa passagem no Vasco. E essa questão de ídolo, Felipe, já vou colocar aqui na tela, é muito difícil de falar porque é pessoal demais. Eu falei aqui já em algumas oportunidades, para quem é muito jovem, o Verratti é um ídolo indiscutível porque foi o grande jogador que viu, junto com o Nenê, entendeu? Mas pro pessoal da antiga geração, que já viu grandes jogadores, trata esses jogadores ali como jogadores marcantes, não chegam no patamar de ídolo. Mas aqui a gente vai debater talvez num quesito institucional. Na instituição Vasco da Gama, onde esses jogadores se encaixam, vai lembrar. É muito pessoal isso aqui, então vocês podem ter a opinião de vocês e aí vai ser muito legal ver a participação de vocês aqui embaixo no chat. Filipão, separei aqui, a gente tentou aqui
conversando rapidamente alguns jogadores marcantes que iniciaram e terminaram sua trajetória aqui no século XXI, ó. O primeiro que está aqui na tela, Fernando Praz, Éder Luiz, Dedé, Diego Souza, Martin Silva, Nenê, Coutinho e Verratti. Então aqui a gente botou 3 categorias, ídolo, marcante e não é ídolo. Filipão, iniciando pelo Martin Silva, cara, que foi o primeiro goleiro a levantar uma taça no Vasco, né, campeão da Copa do Brasil de 2011. Fernando Praz, ídolo marcante ou não é ídolo? Fernando Praz para mim é marcante. E aí é muito Pô, pessoal. cara, A gente tá eu falando... achei que a gente ia colocar como ídolo, mas vai. é, como você bem falou, assim, o ídolo ele é algo muito pessoal mesmo. É algo e para mim, assim, o cara para ser ídolo, ele precisa preencher ele tem alguns pré-requisitos aí para ser ídolo, na minha opinião. Então, eu acho que o Fernando Praz, ele é mais ídolo no Palmeiras do que no Vasco. Foi um Sim, sim. baita goleiro no Vasco, baita goleiro no Vasco. Ajudou muito. Tem um lance, inclusive, no Vasco e Flamengo, o jogo termina 0-0, eu acho. Que ele faz 3 defesas no mesmo lance, assim, mas Absurdo, absurdo. 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 Foi um baita de um goleiro. Mas, na minha opinião, para entrar na categoria de ídolo, não. Para mim ele é marcante. Não sei o que você acha. Não, não, pode ser, pode ser. Eu fecho o Fernando Praz no marcante. Vamos tentar fazer aqui uma hierarquia. Então, se a gente colocar o Éder Luiz como marcante, a gente vê se fica à frente ou não do Praz. Éder Luiz, cara, pra mim o Éder Luiz é marcante também. É um jogador que ficou muito tempo no Vasco, autor de gol de título da Copa do Brasil. Recentemente deu entrevista aqui pro canal. Acho que tá merecido aqui entre esses jogadores citados. Eu coloco como marcante e coloco atrás do Praz, o Felipe. Então, eu falei, agora não sei se eu concordo. Mas tá bom, tá bom. Acho que marcante pro Éder Luiz tá bom. Mas eu não sei se é atrás do Praz, não. Mas acho que tá bom, marcante. Éder Luiz é um jogador marcante. O Dedé, cara, eu acho que era um cara que poderia se encaixar ali no ídolo se ele tivesse retornado, se não tivesse falado as coisas que falou. Hoje, depois que aposentou, a gente vê que ele levanta muito a bandeira do Vasco, né? Mas é um ídolo pessoal meu ali. O Gustavo pequenininho era fissurado no Dedé. Eu tenho um copinho dele que vendia com uma caricatura do Dedé. Eu sou fãzaço dele. Mas eu acho que por toda a situação, institucionalmente, o Dedé não é ídolo. Foi um grande zagueiro da história do Vasco, mas eu acho que não é ídolo, Felipe. Se encaixa aí? Eu também acho que não. Dedé não é ídolo. Dedé não é ídolo. Olha que interessante isso aqui, ó. Dedé não é ídolo, ele até foi marcante. Mas eu acho que ele, de fato, algumas coisas. Depois que ele saiu, depois que ele foi pro Cruzeiro, aí deu uma entrevista que pegou mal aqui também. Depois na Libertadores ele aparece vestindo a camisa do Fluminense, sendo que ia ser Fluminense. Acho que pegou mal, o Dedé não é muito bem quisto, assim, toda a idolatria que ele alcançou ali naquele período jogando no Vasco, eu acho que ele jogou por água abaixo depois com algumas declarações e algumas atitudes, então, para mim, não é ídolo também. Sim. O próximo da lista é outro que eu sou fanzaço. Eu acho que tecnicamente foi o melhor que eu vi com a camisa do Vasco, porque para mim o auge do Diego Souza foi ali no Vasco, jogou muito 2011, 2012, mas acho que não é ídolo até porque passou por vários clubes, tinha sempre uma expectativa dele retornar, mas não retornou. Então acho que não é ídolo, eu coloco ele até atrás do Dedé. Não é ídolo, Dedé foi mais numa categoria de idolatria aí, Dedé foi até mais ídolo que o Diego Souza de fato, mas eu também acho que o Diego Souza não é ídolo, apesar de no período que passou, ajudou muito, fez muitos gols. Teve aquele lance com o Cássio lá que ele poderia ter se consagrado, e se consagrou, mas de uma maneira negativa para a gente. Hoje é um vascaíno assíduo, né? Perdão, assumido, e assíduo nos jogos também, né? Você vê Sim. muito ele levando a família, levando o filho, comemorando, inclusive na Copa do Brasil, a gente pôde ver esses vídeos. Então, mas para mim não é ídolo também não. Martin Silva, cara, eu coloco como um jogador marcante. E eu acho que eu coloco atrás do Fernando Praz e do Éder, cara. O Martin Silva foi um cara que teve oportunidades para sair do Vasco, né? Jogou em um período muito difícil, representou o Vasco numa Copa do Mundo, né? Atuou pelo Uruguai estando no Vasco. Foi um cara que
que nunca abandonou o Vasco ali nos momentos que a gente precisava, mas eu acho que muito pela fase que ele pegou, né, acabou vencendo só Carioca, eu colocaria ele ali no marcante e atrás do Éder até, pelo Éder e o Praz terem títulos nacionais. Sim, concordamos aí também nisso, porque ele foi. Tem uma representatividade do Martin Silva no que tange receber proposta do São Paulo, receber proposta de outros clubes, e decidir permanecer no Vasco com salário atrasado, permanecer numa Série B. Ganhou Carioca, mas, enfim, não é um Bicampeão título carioca. relevante. Bicampeão Carioca, verdade. Mas não é um título relevante assim que ele vá se Sim. orgulhar e falar lá no Uruguai, nossa, caramba, ganhei o Campeonato Carioca. Não vai. Então, mas é aquilo, no momento ruim estava lá, estava ajudando, era um bom goleiro, um baita goleiro, pouquíssimas falhas, pouquíssimas falhas. Eu acho que ele foi marcante e eu tô contigo nessa. Esse aqui, que é o senhor Nenê, chegou em 2015 ali para pensar em aposentadoria. Já estamos em 2016, 2026, e o Nenê anunciado pelo Botafogo da Paraíba, não cansa de jogar bola. Para mim, nessa lista aqui, a gente coloca o Nenê como ídolo. E aí, relembrando, cara, questão de ídolo é muito pessoal, mas eu acho que o Nenê aí dentro do século é o jogador mais marcante, cara. É o que, se a gente tem que encaixar alguém ali como ídolo, eu acho que tem que ser o Nenê, cara. Como muitos dizem, né, o ídolo do apocalipse. Eu acho que é o Nenê e pra mim eu coloco ele aqui, o Felipe. Cara, aí a gente vai divergir de opinião. Eu confesso que eu não acho o Nenê ídolo do Vasco. E o pessoal até brinca, né? O Nenê, aos quase 50 anos, brincando, exagerando aqui, obviamente, acertando com o Botafogo da Paraíba, o pessoal fala que o Nenê odeia a família dele, porque ele não quer ficar em casa de jeito nenhum. Mas é interminável, de fato, o Nenê. Assim. Mas eu acho o Nenê é, marcante. Acho que o Nenê foi um jogador marcante, foi importante também. Mas aí eu também lembro que teve aquela situaçãozinha dele que forçou saída para ir para o São Paulo, porque disse que estava com saudade dos filhos, que queria estar perto da família. E aí conseguiu, foi, mas depois, logo em seguida, depois de um tempinho, volta para o Fluminense. Então, achei que ficou meio estranho essa saída sabe, ficou um climinha estranho Sim. essa saída do Nenê. Mas assim, entendo ele na vaga de ídolo, não tem problema não. Mas para mim ele foi marcante. Não, vou fechar com você aqui no marcante, mas eu acho que se o Nenê não entrou no ídolo ali, nenhum vai entrar. Mas vamos debater sobre isso. Coutinho, cara, eu acho que o Coutinho ele entra aqui nessa lista muito pelo que ele representa, né? Um cria da colina que fez história lá fora, representou o Vasco em Copa do Mundo também. Mas eu acho que pelo que jogou no Vasco, eu acho que ele representa muito mais pelo que ele foi como carreira do que propriamente no Vasco. Eu coloco ele ali na categoria de marcante por ser um cara que é da base do Vasco, né? Sempre levou o nome do Vasco para fora. Mas se fosse para colocar ali no marcante, talvez na última. O que tu acha, Felipe? Na última do marcante ou não é ídolo? Para mim Coutinho não é ídolo, cara. Para mim Coutinho não é Show. ídolo. É, ele é ele é muito mais ídolo do torcedor do Vasco pelo que ele fez fora. Ele é Sim. muito mais ídolo do torcedor do Vasco, claro, porque ele é cria da base do Vasco e tal, mas é muito pelo que a gente viu ele fazendo lá fora, que ele jogou no Liverpool, principalmente. É o que ele chegou até a jogar um tempo no Ele entra onde Barcelona. aqui? Na Para frente mim, ou no último na lista? não, pode colocar ele. Quais são os últimos? Tá pequeno para mim, não consigo ver aqui. Dedé e Diego Souza. Não, pode ser depois deles. Depois do Dedé e do Diego Souza, porque Dedé e Diego Souza ainda conseguiram um título. Um Então, o título último, né? pelo. Então, assim, acho que é isso, basicamente é isso, mais do que ele fez lá. Ele volta, faz um esforço gigantesco para estar no Vasco, isso tem que ser ressaltado, tem que ser valorizado, mas ainda, claro, eu não estou esperando, e acho que nenhum vascaíno, pelo menos, deveria estar esperando o Coutinho do Liverpool, senão ele não estaria aqui, ele continuaria lá, na Europa. Mas acho que ainda falta um pouco mais do Coutinho. A gente já deu algumas ressalvas aqui no canal, falando que acho que ele joga um pouco fora de posição. Ele não é volante, mas é o que o treinador pede, ele tem que fazer. Eu acho que ele precisa jogar mais dentro da área, mais próximo à área. Mas acho que falta um título relevante para ele, de repente uma Copa do Brasil esse ano, uma Sul-Americana,
enfim, e aí ele pode subir um pouco o degrau, mas por enquanto, para mim, ele não é ídolo. E Pablo Verratti, que é o tema do vídeo, né, cara? Pra mim, ele entra aqui, ó, no marcante, e minha dúvida é se ele entra aqui, atrás do Fernando Praz, ou na frente do Praz, ali só atrás do Nenê. O que tu acha? Ou discorda de mim? Verratti entre. O primeiro é Nenê, acho que depois do Nenê o Verratti. Nenê, Verratti e Praz. Eu Seria a concordo com minha. você, até porque depois do título, que obviamente ali da Copa do Brasil, que foi muito marcante, mas, porra, é fogo também que o Praz é o. Caraca, mas é questão do ser Tu quer vascaíno mexer? também, do Quer Verratti é me... forte. Tu quer mexer alguém aí e de repente subir alguém que tu tá olhando e tu acha que, pô, esse aqui pode ser ídolo. Tem alguém Cara, aí que você não, acho que tiraria pra do marcante e categoria de jogaria ídolo pra não. ídolo? Não, acho que não. Mas eu acho que eu colocaria o Praz na frente do Verratti, cara. Pode ser, pode ser. E aí o Verratti ali em terceiro. Porque acho que pesa o que pode de repente pesar pro Verratti, perdão, pro Praz, perdão, é o título, né? É. O Título da Martin Copa do Silva Brasil. fica atrás do Éder Luiz? Não, é do Luiz à frente do Martim pra mim. Tá. Pra É, a mim é gente do Luiz à fecha a frente do lista aqui, Martim. ó, com Nenê, Fernando Praz, Verratti, Éder Luiz, Martin Silva, Dedé, Diego Souza e Coutinho. Então, na nossa avaliação, o Verratti é o terceiro jogador mais marcante aqui no século XXI que, reiterando, né, que iniciou e terminou a trajetória dentro desse século. Essa foi a nossa tier list, Filipão. Já estamos aqui caminhando para quase 30 minutos de vídeo. Queria agradecer aqui a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram dessa nossa brincadeira aqui, desse nosso bate-papo falando sobre o Verratti, deixa o like, comenta que vai dar uma força gigantesca pra gente. Se você não é Gustavão, inscrito, pode falar, Felipe. não, sabe quem é ídolo? O Sabe Márcio por que que a Mendes? gente. O Márcio Mendes é ídolo, pô. Esse aí eu já não tinha esquecido. Esse aí eu já ia falar que é o nosso Márcio Mendes do Chopp Certo. Então, estava pedindo a contribuição de vocês para deixarem o like, se inscreverem e poderem ajudar o canal, assim como o nosso patrocinador que ajuda demais, que é o Márcio Mendes, Chopp Certo, Torcida Resenha e Chopp Certo, a gelada da torcida vascaína. Peço o seu já no DDD 21 96460 2310. Então, se você quiser ajudar o canal Colina em Foco também, consumindo um dos nossos patrocinadores, acione lá o Chopp Certo, até porque Vascaíno ajuda Vascaíno. É isso, pessoal. Muito obrigado para quem assistiu o vídeo. Mais uma vez, peço para vocês deixarem um like e se inscreverem para não perderem nada do canal aí. Não sei se ainda hoje tem live, se não tiver, domingo tem, aí a gente está com um noticiário muito intenso de Vasco. Amanhã, domingo, tem jogo do Vasco, Vasco e Nova Iguaçu, Vasco aí com elenco mexido, também vai ser legal para a gente analisar novas peças e jogadores que serão aproveitados nessa temporada 2026. Filipão, muito obrigado pelo vídeo, tá? Tamo junto, Gustavão. Obrigado, galera, mais uma vez. Como você falou, né? Semana quentíssima no Vasco. Muitas negociações, muitas movimentações. Amanhã tem jogo. Vai ser muito importante para a gente avaliar como se encontra fisicamente e taticamente alguns jogadores que serão com certeza escalados amanhã. O Vasco muito provavelmente com um time misto, né? Um mexidão aí. E é isso. Agradecer a galera mais uma vez pela audiência e vamos que vamos. Amanhã tem live, tem jogo e a semana só promete cada vez mais quente. Tem notícia de Ryan, enfim. Vamos que vamos e agradecer essa galera mais uma vez. É isso, Filipão. Valeu todo mundo que assistiu o vídeo e até a próxima.